Vão para o céu os religiosos? Mateus 7, 21-29. Quando João Batista, o precursor, apresentou o Senhor Jesus Cristo a Israel, apresentou-o como Salvador e Rei. João apontou para ele, e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. João 1, 29. Noutra ocasião, disse: Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Mateus 3, 2. Jesus Cristo foi apresentado como Salvador e soberano. Ambos esses ofícios demandam completa submissão à autoridade daquele que é Salvador e Rei. Por isso que Jesus Cristo é chamado de Senhor Jesus Cristo. Ele é que tem o direito de ser obedecido. Enquanto os homens não se submeterem a ele, não será Salvador nem Rei. Ele é o Senhor Jesus Cristo. A fim de estabelecer sua autoridade e demonstrar ao mundo que tem o direito de ser o Senhor Jesus Cristo, ele realizou muitos milagres. Obviamente, esses milagres não foram realizados mediante poder humano, mas por autoridade divina. A nação tinha provas de que aquele apresentado como Salvador e soberano era o Senhor. Multidões que se reuniram para ouvir suas palavras reconheceram que elas vinham de Deus. Viram seus milagres e reconheceram que seu poder vinha de Deus. Os milagres que ele realizou provaram a autoridade de suas palavras. As multidões que se congregaram para ouvi-lo ensinar e viram-no realizar milagres reconheceram que ele tinha autoridade divina. Ele era o Senhor Jesus Cristo. Como Messias, ele impôs certas condições aos que professavam o desejo de entrar no seu reino. Ele tinha vindo para governar em paz e justiça. Era um governante assim que Israel aguardava desde os tempos do Antigo Testamento, pois os profetas haviam predito que Deus enviaria o Messias para redimir o povo e instituir um reino. Ouvindo a nação as palavras de Jesus e vendo os seus milagres, discutia o povo a possibilidade de ser este o prometido de Deus, o Messias. Como soberano, ele fez certas exigências aos que desejassem entrar no seu reino. Deviam ser justos, no seu reino não havia lugar para injustiça. O povo congregou-se ao seu redor para que ele explicasse exatamente que tipo de justiça ele exigia. Nos capítulos 5, 6 e 7 de Mateus ele revelou ao povo que era necessária uma justiça procedente de Deus, que resulta da fé, uma justiça que excede a dos escribas e fariseus. Ninguém o contestou dizendo que ele não tinha autoridade como Senhor de apresentar as condições pelas quais as pessoas são recebidas no seu reino. Ele rejeitou a interpretação que os fariseus davam à lei, rejeitou igualmente a prática da lei segundo os fariseus como sendo a verdadeira justiça. Mostrou ao povo que a única justiça que ele e seu pai aceitavam era a que se conformava à revelada no caráter de Deus e obtida pela fé. Ao concluir sua mensagem às multidões, Jesus proferiu uma advertência: nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos, naquele dia, hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura, não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Mateus 7, 21-32. O Senhor não dirigiu esta advertência a indivíduos irreligiosos. Ele dirigiu-a a pessoas obsedadas com a mecânica da religião. Porém deixou bem claro que não é por serem religiosos que os indivíduos vão para o céu. Os religiosos não são aceitos na base de sua religião, no reino sobre o qual Jesus Cristo governará. Ele não aceitará todo aquele que profere a palavra Senhor. Obediência é o sinal da verdadeira fé. Jesus Cristo deixou isso claro quando disse: nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Se alguém não obedece àquele que ele chama de Senhor, sua desobediência mostra que tal indivíduo não o possui como Senhor. O teste que determina se Jesus Cristo é Senhor na vida de alguém é sua obediência à ordem daquele a quem chama de Senhor. As multidões que haviam interpretado a prova que Cristo dera em suas palavras e obras acotovelaram-se ao redor dele e disseram: este deve ser o Senhor de quem os profetas falaram. Porém,
viraram-lhe as costas e continuaram em desobediência. Nosso Senhor as rejeitou. A obediência é sempre produto da fé, e a fé evidencia a salvação. Obediência é a demonstração da fé que salva. É possível que os que diziam Senhor, Senhor, mas andavam em desobediência, fossem religiosos. Pode ser que observassem a lei meticulosamente conforme os fariseus a interpretavam. Muitos deles haviam profetizado, isto é pregado. Haviam cumprido a função profética do Antigo Testamento de declarar de público a verdade que Deus revelara. Além disso, haviam expelido demônios. Haviam realizado façanhas sobrenaturais. Ademais, em nome de Jesus haviam feito muitas obras maravilhosas, haviam imitado os milagres que o próprio Cristo realizará, Mateus 4, 23, 25. Não demonstraria isto que essas pessoas estavam salvas, pois como poderia alguém pregar, expulsar demônios e realizar milagres, e ainda estar perdido? Contudo, Cristo disse que estavam. Satanás pode dar aos que estão sob sua autoridade o poder de realizar milagres e executar grandes portentos de modo que possa parecer que o poder de tais pessoas venha de Deus. Ora, havia certo homem, chamado Simão, que ali praticava mágica, iludindo o povo de Samaria, insinuando ser ele grande vulto, ao qual todos davam ouvidos, do menor ao maior, dizendo, este homem é o poder de Deus, chamado grande poder. Aderiam a ele porque havia muitos iludira com mágicas, Atos 8, 9, 11. Aqui estava um homem que pregava e confirmava a sua pregação com milagres, mas fazia tudo isso no poder de Satanás. É certo que não estava salvo porque somente depois que Filipe apareceu pregando as coisas do reino de Deus é que o próprio Simão creu. Ele havia feito todos aqueles atos poderosos e maravilhas sobrenaturais pelo poder de Satanás. Esta autoridade foi dada a Simão para iludir as pessoas, levando-as a pensar que Satanás era o Senhor e tinha direito de ser obedecido. Os que se ocupavam com a mecânica da religião nos dias de Nosso Senhor, Mateus 7, 22, pregavam, profetizavam, expulsavam demônios e curavam os enfermos. Mas faziam tudo isso em incredulidade, pelo poder de Satanás. Contudo, proferiam o nome Senhor. Jesus Cristo disse, então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. O Senhor classificou toda a prática religiosa não executada por fé como iniquidade, v. 23, uma declaração forte e surpreendente. Multidões incrédulas reúnem-se em lugares de adoração e repetem a mecânica da religião. Acha você que Deus se agrada de que os homens tirem o chapéu para ele? Ele chama isso de iniquidade. Multidões, pelo poder de Satanás, podem realizar grandes feitos. Deus chama isso de iniquidade. A única coisa aceitável a Deus é a justiça que resulta da fé. A fé genuína produz obras, produz obediência, que é a demonstração de fé. O Senhor ensinou esta mesma verdade no capítulo 6 de João, onde se encontra o registro do grande milagre da alimentação de 5.000 pessoas. Como resultado deste milagre, inumeráveis multidões o buscavam, muito embora ele as tivesse despedido e atravessado o mar da Galileia com os discípulos para descansar. As multidões andaram mais depressa do que ele, e quando ele chegou do outro lado, elas já estavam lá. Vendo-as, Jesus disse: em verdade vos digo, vós me procurais não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Trabalhai, não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, o confirmou com seu selo. Dirigiram-se, pois, a ele, perguntando, que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu-lhe Jesus, a obra de Deus é esta, que creais naquele que por ele foi enviado. João 6, 26, 29. A multidão ficará fisicamente satisfeita com o pão e peixe que o Senhor lhes dera, nunca antes haviam sido satisfeitos com tanta facilidade. Não precisaram trabalhar para obter o alimento, e desejavam continuar na boa vida de comer o pão de cada dia sem necessidade de esforço. Isto era contrário à palavra de Deus que dizia, no suor do rosto comerás o teu pão, Gênesis 3,19.
Desejavam que Jesus Cristo pusesse de lado a lei estabelecida por Deus e lhes desse pão sem trabalhar. Nosso Senhor lhes disse: só há um meio de vocês fazerem as obras de Deus, crer naquele que o Pai enviou. Vemos esta mesma verdade em Tiago 2:14 e 20. Qual é o proveito, se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode, acaso, semelhante fé salvá-lo? Pode aquilo que se chama de fé, mas não funciona, salvar alguém? A resposta é: claro que não. Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa, e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser: ide em paz, aquecei-vos, e fartai-vos, sem, contudo, lhes dardes o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? A resposta é: nenhum. Sua palavra não os satisfará. Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá: tu tens fé e eu tenho obras, mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu, com as obras, te mostrarei a minha fé. Tiago está ressaltando que o único meio de se conhecer a autenticidade da fé é ver o que ela produz. Crês, tu, que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem, e tremem. Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem as obras é inoperante, infrutífera, estéril, improdutiva. A fé é viva. O que é vivo se reproduz. Não haver fruto na vida da pessoa é prova de que a raiz está morta. Aquilo que se chama a fé e não produz obediência nem os frutos da justiça não é fé aos olhos de Deus. Toda prática e serviço religiosos que não se originam de obediência a Jesus Cristo como Senhor não passam de iniquidade e são rejeitados. Sem obras não pode haver certeza de salvação. O homem não é salvo por fazer de Cristo o Senhor. Ele é salvo pela fé naquele que é o Senhor Jesus Cristo. Mas o indivíduo salvo demonstrará a sua submissão ao Senhor Jesus Cristo pelas obras resultantes de uma fé viva. É muito significativo que em nossos dias vejamos ondas de obras sobrenaturais feitas em nome da religião. Multidões do povo de Deus se deixam enganar, crendo que os que realizam obras assim chamadas de sobrenaturais devem ser filhos de Deus. Essa é uma tapeação de Satanás, pois, enquanto o indivíduo não se submeter em obediência ao Senhor Jesus Cristo, o que ele fizer, muito embora seja uma importante obra religiosa, é chamado de iniquidade. Enquanto a pessoa não se submeter à autoridade de Jesus Cristo, o que ela fizer em nome da religião Deus considera como iniquidade, e não como boas obras. Precisamos tomar cuidado para que não nos enganemos com as obras que Satanás pode produzir por meio de um dos seus, mascarado de Filho de Deus. A religião não salva, as formas de religião não provam que o homem está salvo, a menos que sua vida demonstre submissão ao Senhor Jesus Cristo. As necessidades humanas nunca serão satisfeitas pela observância de formas religiosas vazias, nem por seguir falsos mestres, não importa quão religiosos pareçam. As necessidades humanas só podem ser satisfeitas por meio de uma pessoa, o Senhor Jesus Cristo.